Vamos então falar, por fim, né, de fato, sobre o potencial eletrostático, ou também quando a gente chama o potencial de Coulomb. Nós vamos fazer isso a partir da ideia sobre a revisão de mecânica que nós vimos. Quando temos forças conservativas, o que acontece? Estas forças podem ser escritas como a diferença de uma energia potencial, tá? Que é dado aqui, por exemplo, essa integral. Como a nossa força em questão é a força eletrostática, tá? Então vamos colocar aqui, né? Nós sabemos que neste caso, né, esta F que aparece na integral é a força elétrica que se relaciona com o campo por essa expressão. É a carga que está na presença do campo vezes este campo elétrico. Note que aqui nessa integral eu sumi com os vetores aqui, a notação vetorial. Isso acontece porque como a força elétrica é uma força conservativa, é uma força central, ela só depende do módulo da distância, né, das distâncias envolvidas. Então, eu posso tirar essa notação vetorial que eu vinha fazendo até então. Então, eu posso reescrever, né, essa integral, né? Então, logo, fazendo essa substituição, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar U de RB menos U de RA igual a menos Q. Eu estou tirando esse Q da integral. Integral de RA até RB do produto escalar de E com o deslocamento dl. Ó, então, a partir de agora, eu posso definir uma diferença de potencial, tá? Como é que eu defino isso? Então, definimos a diferença de potencial eletrostático, né? Não vou escrever aqui, mas fica subentendido que é potencial eletrostático. Da seguinte forma. Então, o potencial no ponto RB menos o potencial no ponto RA vai ser a diferença de energia potencial, U de RB menos U de RA, dividido pela carga teste ou carga de prova Q. Assim, eu sou capaz de reescrever essa integral aqui em cima da seguinte forma, né? Então, assim, eu vou ter que essa diferença de potencial, V de RB menos V de RA, vai ser a integral, menos, né, a integral de RA até RB de E escalar dl. Da mesma forma para a energia, o importante é a diferença, tá? Então, tanto a energia potencial quanto o potencial, o que é importante são as diferenças. Então, eu posso arbitrariamente aqui, né, definir, escolher este ponto aqui, RA, né? Vou dizer que neste ponto RA, o V de RA é zero. Isso aqui é arbitrário, como a gente já discutiu antes, né? E aí vou chamar isso aqui como esse R é de um R0, tá? Que é de costume. E vou chamar esse RB de um R genérico.
Então, o potencial no ponto R, o meu V de R, vai ser menos a integral de R0, que eu substituí aqui por RA, só questão de notação, e o RB eu chamei de um R genérico, de E escalar dl. Então, esta aqui é a expressão integral que relaciona o potencial eletrostático com o campo elétrico. Da mesma forma que nós relacionamos a força, uma força conservativa ao gradiente de uma energia, eu posso aqui fazer o mesmo, relacionando o campo elétrico com o gradiente do potencial eletrostático. Tá? Então, nós temos aqui um campo elétrico, né, agindo sobre uma carga elétrica Q, que possivelmente está aqui, tá? E aí esta sofre aí um deslocamento infinitesimal dl neste campo. Bem, aqui estão as componentes cartesianas deste campo e desse deslocamento. Nós acabamos de ver agora há pouco, tá, que o potencial, neste caso, num ponto R, tá, ele vai ser justamente a integral, né, deste campo elétrico, né, escalar dl. Se eu quiser escrever uma versão diferencial dessa integral, é como se eu estivesse derivando ela, vai ficar o quê? dv deste lado é igual a menos E escalar dl. Então, vamos ver os dois lados dessa equação, né? Fazer esse produto escalar é bem fácil, basta utilizar isso que está escrito aqui, E escalar dl, vai ficar como? Tá? Então, se eu fizer aqui, né, vou fazer aqui esse lado de azul, o nosso E escalar dl vai ser menos EX dx menos EY dy menos EZ dz. E agora vamos analisar esse lado esquerdo da equação. O que seria esse diferencial de V? Ora, se não estiver claro aí na sua cabeça, vamos pensar o seguinte, ó. Este R que aparece no argumento, né, dessa função, só para a gente lembrar, este R, né, é o módulo, né, da distância, ou seja, é uma distância entre dois pontos, certo? Ele então será o quê? Um x ao quadrado mais um y ao quadrado mais um z ao quadrado, tirando a raiz. Ou seja, é uma distância, certo? Que depende das componentes x, y e z. Então, em outras palavras, este v que aqui aparece, ele é explicitamente uma função, né, de x, y e z. Se ele é uma função de x, y e z, o seu diferencial, né, então, o seu diferencial aqui, certo? Ele é escrito como, então, dv é igual a derivada parcial de v em relação a x dx mais a derivada parcial de v em relação a y dy mais a derivada parcial de v em relação a z dz, como havíamos discutido anteriormente. Ora, vamos comparar então ambos os lados dessa equação. Se você perceber bem aqui, né,
veja, os termos que multiplicam essas diferenciais aqui, basta compará-los. Aqui, o menos dx está multiplicando dx, e desse lado aqui, o del v del x está multiplicando dx. Para que isso seja igual, claramente, este termo aqui é igual a este aqui. Da mesma forma que menos EY é del V del Y, e menos Z é del V del Z. Tá? Se a gente lembrar que o gradiente é justamente este operador del x mais del y mais del z, eu posso, né, escrever que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial eletrostático. Este resultado é extremamente útil e nós vamos utilizá-lo, vamos interpretá-lo ainda de outras formas, né? Vamos fazer uma interpretação geométrica com mais detalhes depois. Mas o que nós podemos dizer sobre ele a princípio é que isso indica o que, essa equação matematicamente dizendo? Né? Que o campo elétrico aponta num sentido oposto, né, ao crescimento do potencial. Então, se você tiver uma região do espaço onde o potencial eletrostático cresce, né, naquela direção, né, o campo elétrico vai apontar na direção oposta, ou melhor dizendo, no sentido oposto, né, na mesma direção, e no sentido, só que no sentido oposto. Esta é uma interpretação bem legal a princípio. Tá? Além disso, essa expressão vai poder ser utilizada para calcular o campo elétrico a partir do cálculo do potencial. E por que fazer isso? O potencial eletrostático é uma grandeza escalar, né? E sendo ele uma grandeza escalar, calculá-lo pode ser muito mais fácil do que calcular uma grandeza vetorial, que é o campo elétrico. Calculando ele depois do seu gradiente, eu obtenho o campo. Eu consigo resumir tudo isso que eu disse numa análise aqui através de uma figurinha, colocando os pontos principais que eu acabei de dizer. Então, quando a gente define a diferença de potencial eletrostático e depois associa isso com um campo elétrico, visualmente pode ser o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma carga pontual Q que está gerando um campo elétrico, aqui estão as linhas de força, né? Então, para cada ponto do espaço em torno da carga, existe associado a este ponto um vetor campo elétrico, formando assim um campo vetorial. Tá? E aí, então, mas imagine que para cada ponto no qual está associado um vetor campo elétrico, eu decidisse então definir uma outra grandeza, só que agora escalar, que é o potencial eletrostático associado a este ponto. Né? Então, isso seria uma ideia visual do que seria esse potencial eletrostático. Isso vai ficar mais claro quando a gente calcular a carga de um potencial eletrostático de uma carga pontual, que é uma das próximas tarefas desse vídeo. Em relação a esta equação aqui agora, né, então a gente vê que ela diz provavelmente que este vetor campo elétrico aponta num sentido oposto ao crescimento desta função que é o potencial eletrostático. Então nós veremos que na carga pontual positiva, o que vai acontecer? Então, se o campo elétrico ele vai crescer, né? Por exemplo, ele aponta para fora, né? O gradiente do potencial eletrostático, ou seja, o crescimento dessa função, vai apontar para dentro. Se fosse uma carga pontual negativa, então seria o oposto, né? O campo elétrico iria apontar para dentro e o crescimento do potencial seria para fora. Então esse sinal de menos, né, nesta equação indica isso. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Mas acho que agora deu
para ter uma ideia um pouco menos abstrata do que vem a ser essas entidades que a gente está trabalhando. Mas antes que eu me esqueça, é importante também a gente falar da unidade, né? A gente já tem uma ideia do que significa este potencial e sua relação com o campo elétrico, mas não discutimos uma coisa fundamental, que são as unidades desta grandeza. Então, no SI, então, vou colocar aqui as unidades no SI. Né? Se nós pegarmos esta expressão aqui, ó, nós vemos que o potencial, de certa forma, pode ser escrito como campo vezes um comprimento, né? Uma unidade de medida de comprimento. Então, a unidade do potencial eletrostático é a unidade de campo vezes a unidade de comprimento, né? L. Vamos chamar assim, né? Então, a unidade do potencial vai ser o campo, né? Nós sabemos que o campo é o Newton por Coulomb, né? A força por carga. E este camarada aqui é um comprimento, é dado em metros. Né? A este objeto aqui, tá? Nós identificamos que Newton vezes metro é a unidade, né, força de deslocamento. Isso aqui pode ser dado como o trabalho, né? Força vezes deslocamento é trabalho, então seria Joule por Coulomb. Né? Joule por Coulomb. Essa unidade Joule por Coulomb tem um nome especial, tá? Isso aqui é chamado de Volt, tá? Em homenagem ao Alessandro Volta, né? Que a gente vai ver mais tarde aí, foi um criador, né, da pilha voltaica, tá? Então isso aqui, Joule por Coulomb, é o Volt. Tá? Então, por fim, eu posso dizer então que a unidade do potencial, né, a gente vai denotar aqui pela letra V também, tá? Então não vamos gerar confusão, o volt é utilizado a letra V. Não confunda o V da variável com o V da unidade, tá? Daqui fica também a gente pode ver tirar também uma outra unidade para o campo elétrico, né? Que é bem usual. Se você notar nessa expressão, se isso aqui é volt, isso aqui é metro, o campo elétrico também vai aparecer muitas vezes aí em algumas situações como volt por metro. Seria a unidade usual também do campo elétrico, similar ao Newton por Coulomb. Tá? Então, enfatizando aqui, né, para o campo elétrico, a unidade dele, é bem comum você dizer que o Newton por Coulomb é igual a volt por metro. Seria uma maneira interessante também de escrever essa unidade para o campo elétrico. Então, agora que a gente sabe um pouco do potencial e sua relação com o campo elétrico, vamos definir o que a gente chama aí de superfícies equipotenciais. O nome já é bem sugestivo, né? Então, seja essa linha amarela aqui que eu estou desenhando, imagino que isso é uma superfície, né? Em outra perspectiva, que eu vou chamar ela de uma superfície equipotencial. E superfície equipotencial, né, como o próprio nome já sugere, né, vão ser aquelas superfícies que em todos os pontos dela eu terei o mesmo valor, né, do potencial eletrostático. Então, o que eu quero analisar, o que acontece quando, por exemplo, uma carga elétrica se desloca numa superfície como essa, por exemplo, para você tentar imaginar a situação. Então, veja bem aqui, ó. Então, se quer dizer, eu vou colocar aqui um pontinho preto. Esse pontinho aqui, tá? E este pontinho aqui, ó, que vai dar justamente a distância entre esses dois pontinhos, é esse deslocamento dl aqui, esse deslocamento infinitesimal. Significa que estes dois pontinhos pretos, como todos os outros pontinhos que eu marcar sobre essa superfície amarela, terão
o mesmo valor de potencial eletrostático, certo? Então, o que nós sabemos até então, né? Nós sabemos que a relação entre esse deslocamento infinitesimal da superfície e o campo elétrico é justamente um diferencial de potencial, né? Ou seja, que dV, né, é menos E escalar dl. Isso é o que nós vimos agora há pouco. Bem, então a pergunta é, sobre esta superfície equipotencial, né, ao me deslocar sobre ela, qual vai ser a variação do potencial? Obviamente, se isso aqui é um diferencial, né, ou seja, um pequeno tamanho, uma pequena variação do potencial sobre essa superfície, se eu calcular esta variação sobre ela, será zero, né? Então, sobre a superfície equipotencial, sobre a superfície equipotencial, para qualquer ponto que eu me desloque, né, eu terei que dV será zero, né? Isso é algo simples e notório, né? Porque ela tem esse nome de equipotencial, né? Todos os potenciais são os mesmos em qualquer ponto dessa superfície. Isso implica em que, né? Se este lado esquerdo é zero, este produto escalar do lado direito da sua equação também é zero, né? Então, é claro, né? Então, isso implica que E escalar dl é também zero. Então, agora vejamos bem. Isto é um produto escalar, né? O produto escalar ele é definido da seguinte forma, né? Nós sabemos que E escalar dl pode ser escrito como módulo de E vezes o módulo de dl vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tá? Se isso aqui for zero, implica no quê? Um produto escalar é zero, né? Se os vetores envolvidos nesse produto escalar formam entre si um ângulo de 90 graus. Então quer dizer que E, né, ele vai ser perpendicular a dl. Significa que este ângulo θ entre esses dois vetores, no caso deste produto escalar da zero, será 90 graus. Correto? Então, o que eu concluo? Né? Que numa superfície equipotencial, né, o campo elétrico ele é perpendicular a essa superfície. Tá? Então, o campo elétrico, tá, numa superfície equipotencial é perpendicular à mesma. Então, para visualizar melhor, eu vou colocar aqui uma figura que vai indicar, né, as linhas de força, né, vamos supor que sejam radiais, de forma que o próprio campo elétrico tenha a mesma direção dessas linhas de força, né? Então, significa que se essas superfícies são equipotenciais, o ângulo formado, né, entre este campo elétrico e essas linhas é de 90 graus em todos os pontos possíveis que você imaginar, tá? Embora a figura não esteja perfeita, né? Então,
Esta conclusão é interessantíssima para a análise que nós vamos fazer o seguinte. Então entenda, quando você tiver uma superfície equipotencial, as linhas de força e, claro, o campo elétrico ou até mesmo a força elétrica formarão um ângulo de 90 graus com elas. Tá? Então guardem isso na cabeça de vocês, que isso vai aparecer daqui a pouco. Então, resumindo, as linhas de força sempre serão perpendiculares às superfícies equipotenciais, assim como o campo elétrico e, é claro, a força elétrica.